Olá, senhoras e senhores. Olá, colegas, advogadas, advogados. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Sejam bem-vindos, colegas. Estou aqui aguardando a minha colega Natália Afonso. Ela vai entrar aqui para conversar comigo. Meu nome é Walter Capanema. Sejam bem-vindos, boa tarde. Deixa eu ver aqui, OAB Jovem. Olá, Natália. Oi, tudo bem, doutor Walter? Me chama de volta, por favor. Com certeza. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você nessa live, né? Que é uma ideia da OAB Jovem, né? Isso, da Jéssica e da Isso, Amanda, que elas são as exato. responsáveis, né, por isso, por nos receber aqui para a gente poder discutir um tema muito interessante. E qual é esse tema? Qual é esse tema? Empreender na advocacia, né? Assim, nessa parte de tecnologia. A gente vai falar bastante sobre esse tema que é super atual, né? Eu queria dizer também que é um prazer estar aqui com você, falar sobre esse assunto que, assim, eu sou suspeita para falar, sou apaixonada. E eu tenho certeza que hoje, nesse nosso bate-papo, vão surgir muitos insights e pode ser, assim, um fator decisivo para um escritório, um advogado que seja decolar. Porque todo advogado é um empreendedor, né? Não deixa de ser. E aí, vamos então nos apresentar. Primeiro as damas. Ah, obrigada. Eu sou a Natália, sou advogada, trabalhei muitos anos no setor de Legal Technology já, com tecnologia. E atualmente, faz uns 2 anos, na verdade, eu também empreendo, tenho uma startup que soluciona, simplifica, né, a organização de eventos corporativos. Então, toda a minha vida é baseada em tecnologia. Então, eu vou aproveitar então pegar um gancho. Eu tenho ligação com tecnologia. Eu sou advogado e professor de direito digital. Eu já trabalho com essa área há mais ou menos uns 10 a 12 anos. Eu coordeno curso na Emerge, na escola do UMP, né, no Instituto de Educação Roberto Barroso. E sou aí um grande estudioso desse assunto, um grande aprendiz do assunto de direito digital, porque eu acho que a tecnologia ela pode ser um grande diferencial, uma grande vantagem para o advogado, especialmente o advogado que está começando. Com certeza, Walter. Eu acho que vai ter bastante coisa bacana aqui para a gente compartilhar, né? Às vezes coisas bem básicas que ninguém é obrigado a saber, claro, e com essa confusão de informação do cenário atual, junto com legal, e agora na prática, como é que a gente vai fazer, né? Eu acho que é um ótimo momento da gente parar, assim, e conseguir compartilhar esses aprendizados que a gente já tem há um tempinho, para que todo mundo possa ter esse acesso, né? E é interessante, Natália, pelo seguinte aspecto, as pessoas sempre viam o home office como uma coisa muito ruim, muito atrasada, que não dá certo, pode não ser, mas por causa da pandemia, nós tivemos aí que meio que por resiliência, meio que meio que forçado, ter que ir todo mundo para o home office. Então a gente teve que aprender o home office e até de certa forma a gente verificou, não sei se você concorda comigo, que não é tão ruim assim. Com certeza, com certeza. A gente até estava comentando, né, um dia, numa conversa nossa, que antigamente a gente tinha que pegar um avião para fazer uma palestra de 20 minutos em Exato. São Paulo, por exemplo. Agora, qual a probabilidade da gente fazer isso, entendendo que todo mundo já está, digamos que, conectado com mais assim entendimento, né? Então é só todo mundo abrir ali ou até ter esse evento híbrido, né, que é o presencial alinhado também ao digital e as coisas funcionam muito bem, né? É verdade. Então, quando a gente pensa, então, portanto, a gente tem que pensar, portanto, que o jovem advogado, que de certa forma ele já fez o curso da OAB online, ele utilizava, recebia fazia trabalhos em grupo por e-mail, ou seja, ele já nasceu na internet.
Então, nada mais importante do que quando ele comece a advocacia, ele conheça as tecnologias, as ferramentas que a internet nos apresenta, para que ele possa ser um advogado melhor. E até, mesmo que ele, às vezes ele não tenha muita experiência na advocacia, ele, por dominar as ferramentas de tecnologia, ele pode sair mais na frente. Ele pode conseguir uma ascensão mais rápida dominando a tecnologia. Mas, claro, conhecendo o direito também. Não, com certeza. Eu acho que a palavra principal aqui é otimizar, né? A gente Perfeito. consegue, com a tecnologia, fazer coisas, muito mais coisas no mesmo período de tempo, né? Na verdade, a gente tem que encarar esse surgimento, né? Essa expansão desse setor tecnológico como um benefício, né? Não como, nossa, isso é muito difícil. Não, eu acho que o nosso papel hoje aqui é principalmente Verdade. mostrar que, gente, é muito simples, é muito simples. É só a gente ter um domínio ali da ferramenta e, nossa, tem muita coisa bacana, né, Exato, surgindo. desmistificar, né? E se a gente pudesse, Exato. então, pensar assim, numas dicas que a gente pudesse dar para os nossos colegas assim, de comportamentos, ou de aplicativos, ou de formulários, eu até queria entregar aqui que você fez um roteiro maravilhoso. O mérito Ai, aqui do obrigada. evento é seu, que você fez um roteiro Obrigada, maravilhoso. isso. Eu só botei o paletó. O mérito todo é seu. Então, o paletó, e talvez eu esteja com o sapato social, mas vocês não vão saber. Talvez. Talvez. Isso aqui deixa no backstage, entendeu? Back no backstage. Não, eu acho que a gente está super alinhado, tá? E o primeiro ponto aqui que eu gostaria de compartilhar com você, eu acredito que também você tem esse mesmo raciocínio, né? É o mindset. Eu acho que Sim. os advogados, no primeiro ponto, precisam entender, né? Digamos que ter essa mente aberta. Eu sei que é muito difícil. Eu, como advogada, assim, eu tive que me desconstruir para ter esse acesso à tecnologia, startup, mas isso também funciona muito bem no nosso mundo, né? Como a gente falou. Então, o primeiro ponto é ter essa cabeça aberta de falar, poxa, isso vai vir para o bem. São 5 minutos que a gente perde, mas que isso lá na frente, nossa, vai economizar uma vida, né? Verdade. Então, esse mindset, esse estar aberto a novas oportunidades, a novos aprendizados, mesmo sabendo que, assim, nós advogados somos mais conservadores, a gente tem esse bloqueio, digamos, né? Então, eu acho que nesse mundo que as pessoas conversam entre emojis, né? O ponto, assim, muito principal é, poxa, como a gente desmistificar isso, ser mais leve, conseguir passar informação, né? Que é o principal pra gente. Eu acho queria saber de interessante. você. Não, eu acho interessante que você falou de tornar as coisas mais leves e mais simples, porque isso vem muito, inclusive, com a própria redação de documentos e petições, né? Eu me lembro quando eu estudei na faculdade, faz muito tempo atrás, inclusive eu não posso fazer parte mais do OAB Jovem, Eu também mas não. uns 10 ou 15 anos, né, que eu não posso fazer parte, mas eu estou aqui muito gentilmente fazendo, né, comparecendo. Veja que, por exemplo, você vai fazer uma petição, né, eu sou da época do CPC, mas deixa para lá. As nossas petições eram petições grandes, com jurisprudência, com muita história, com muito papo furado, com muita jurisprudência, porque naquela época não tinha internet para o juiz procurar, eram aquelas revistas da RT, aquelas coisas que são boas, mas que hoje em dia você tem internet. Então eu vejo que o advogado moderno ele pode ter petições mais simples, mais bonitas, mais vistosas, né? Porque a gente pensa o seguinte, para que eu vou facilitar a vida do juiz? Às vezes a gente pensa isso, não, mas você facilitando a vida do juiz, você está facilitando a vida do seu cliente. Você está tornando aquela descrição jurídica, fática, mais fácil para o juiz entender. Porque imagina a quantidade de assuntos complicados que você tem aí, previdenciário, trabalhista, civil. Você vai, de repente, discutir um assunto sobre internet, que o juiz não entende. Então você fazendo uma petição bem limpa, de repente com alguns gráficos, e agora uma moda de um assunto que eu acho muito interessante, que eu quero aprender mais, e que eu acho uma grande oportunidade para a advocacia, que é o visual law, né? Que é de você tornar os conteúdos, as petições, os contratos mais interessantes, mais didáticos. Então eu acho que o advogado moderno deve ser um advogado mais didático. O que você acha? Sim. Não, eu concordo plenamente. Inclusive, acrescentaria alguns pontos. A criatividade, eu acho que Perfeito. com esse avanço da tecnologia, a gente tem mais tempo para criar.
né? É melhor fazer uma petição menor, mas ali Exato. vendo o fato e sendo criativo, né? Conseguindo desenrolar, né, a situação e o dinamismo, né? Eu acho que hoje não tem mais tempo de demorar uma vida para fazer alguma coisa. As coisas Exato. estão a toque de caixa, então é papum e tem que ser resolvido e a gente tem que ter realmente, como a gente falou, esse mindset de seguir, de saber que todo mundo tem pressa, é tudo rápido e talvez uma coisa amorosa as pessoas não tenham interesse, não é mesmo? Exato. Então é correr com tudo. É verdade. Deixa eu pegar uma pergunta aqui que a Amanda botou aqui pra gente, que é Claro. justamente o seguinte: se tiver que citar uma jurisprudência que foi importante e não queremos cansar o juiz, o que devemos fazer? Eu acho que você deve juntar a jurisprudência daquilo que, olha, se não é um negócio pacífico, se já está pacificado, você não precisa ficar citando jurisprudência. Você pode, de repente, colocar um trechinho do voto, pega o informativo do STJ, não fica cansando, né, com aquela coisa. Se de repente é um fato novo, você tem um precedente que é só aquele, aí eu acho interessante você se dedicar mais a demonstrar ao juiz que aquele precedente que você está trazendo, embora não seja uma jurisprudência consolidada, seria interessante ele segui-lo. Eu acho que seria... O que você acha? Eu concordo. Eu acho que é bem a linha de raciocínio que, digamos que as pessoas que já estão mais avançadas na tecnologia e nesse mundo mais rápido estão utilizando, né? Inclusive, Natália, uma outra coisa que o pessoal não está perguntando muito é que agora a moda de inserir QR Code nas petições. Sim, é bem interessante. Você sabe fazer isso? A gente consegue. Olha as perguntas, né? A gente não combinou isso. Sim, Gente. Como é que você sim. faz um QR Code? Sim. E para que você faz um QR Code? Para quê? Como tudo na tecnologia, para facilitar, para otimizar, Exato. para reter as informações de forma rápida, onde a gente não precisa, de repente, escrever um site. É só apontar a câmera e está resolvido, né? Então, tudo vem para facilitar e a gente aqui quer desmistificar o que é difícil, né? A gente produz um QR Code de forma rápida. Existem hoje várias plataformas que fazem isso, nos auxiliam. E o mais legal de tudo, gratuitas. Tem muitas coisas, Exato, né? bem E a lembrado. gente vai conversar também. E que são gratuitas. A gente não precisa linkar a tecnologia com custos, né? Uhum. Existem muitos modelos que são gratuitos ou bem baratos, né? Então, não é o problema da tecnologia o valor. Isso a gente pode pontuar. Isso é uma grande vantagem. Com certeza, com E certeza. como a gente poderia utilizar um QR Code? Digamos assim, eu estou com uma ação de responsabilidade civil. E meu cliente foi xingado num vídeo no YouTube, né? Alguém fez uma live e xingou o autor da ação, o meu cliente. Então eu quero pegar esse vídeo e anexar o processo. Mas como é que você anexa um vídeo, né? O processo eletrônico ele só permite PDF. Então, uma das formas de você, digamos assim, tornar esse conteúdo disponível no processo, uma das formas é você usando o QR Code, né? Você vai num site, não sei se você me permitir, vamos ver se vai dar certo. Vou mostrar aqui o site. Claro. Tomara que não apareça meu pijama. Vamos botar aqui. Olha só, tá aqui, olha. Esse site aqui, gente, é o QR Code Generator. Estão vendo? Tá todo mundo vendo? Então, o que acontece? Aqui embaixo eu tenho a URL. Então eu posso colocar aqui, de repente, o endereço, olha, do vídeo no YouTube, né? Ele vai virar esse código aqui do lado direito. Aí o que você faz? Você pega esse código, baixa, né? Vai ser um arquivo PNG ou JPEG, e você coloca na sua petição. Certo? Então deixa eu voltar para mim. Vamos ver se vai voltar. Opa, voltou. Então desculpa, assim, essa rápida aula. Walter, eu gostei bastante. E é isso, né? Na prática, a gente está mostrando por A mais B que é uma coisa muito fácil, né? Outro ponto que foi muito bacana, que aprendi, inclusive, com você outro dia, foi a questão, sim, das provas digitais. Poxa. Você comentou sobre uma plataforma muito interessante que fazia a coleta, né, e a preservação dos dados. Eu acho que seria bem bacana você falar mais sobre isso pra gente. Olha, é interessante porque é o seguinte, hoje em dia você tem que pensar, eu acho que uma outra competência que o advogado precisa aprender
principalmente o que está começando, é saber lidar com as provas digitais, né? Ainda que você tenha uma ação que não tem nada a ver com internet, você às vezes tem uma ação, sei lá, uma questão tributária ou de direito de família, mas eventualmente você vai precisar de uma prova de internet, porque cada vez mais as nossas relações jurídicas, nossas relações humanas estão migrando para a internet. A internet deixa rastros das nossas relações físicas. Então, de repente, você tem uma ação envolvendo, não sei, uma ação responsabilidade civil, briga num grupo de WhatsApp de condomínio, negócio que quase não acontece. Sempre. Nem acontece isso, aí quase não acontece. Né? Nunca nem vi. Nunca nem vi. Então, veja bem, você quer documentar aquela briga para você colocar no processo. É muito comum as pessoas utilizarem o print. Não é que o print ele não deva ser usado como prova, mas o print ele não garante o que o CPC exige, que é a autenticidade, né? A autoria. Você não sabe, você não tem autoria ali, e a origem, né, que o CPC exige num artigo, o qual eu lembrei agora. Mas aí o que é importante comentar aqui é o seguinte, tem várias ferramentas, e uma ferramenta que eu testei com pessoa da minha pós-graduação, lá do MP, foi o Verifact. É www.verifact.com.br. E essa ferramenta é interessante, eu não estou fazendo propaganda dela, eu estou aqui comentando, é uma ferramenta que permite que você faça a captura de conversas do WhatsApp, captura de uma página da internet, né? Captura de um conteúdo ofensivo que você queira utilizar como prova numa ação qualquer. Então, eu acho muito interessante esse tipo de ferramenta, porque ela acaba sendo muito rápida. Ou seja, num tempo de pandemia, que você não pode ir até um cartório fazer uma ata notarial, até que alguns cartórios estão tendo ata notário eletrônica, me corrige se eu estiver errado, acaba sendo o custo-benefício muito mais barato. Então acaba valendo a pena esse tipo de ferramenta, né? E eu vejo que é questão de tempo para os juízes acostumarem. Porque uma coisa que eu acho interessante, que vocês precisam saber da importância do advogado, é porque quem faz a jurisprudência somos nós. Somos nós que provocamos a criação de jurisprudência. Então é importante que você, de repente, com uma petição sua, você consegue, digamos assim, convencer o tribunal que aquela prova é confiável. Sim, não, perfeito. Acho que a explicação foi maravilhosa e é algo muito necessário, né? Que, por exemplo, até semana passada eu realmente não conhecia essa plataforma. Então, é bem interessante. Espero que todo mundo tenha, né, gravado, escrito aí no cantinho para depois procurar saber. Então, eu acho que nessa conversa, né, nesse momento inicial, também a gente consegue ratificar aqui a importância da tecnologia e a necessidade do benefício, né, que ela veio para simplificar, correto? Eu acho exatamente isso. Sim, é muito bom, porque mais que isso, né? Se a gente for pensar até numa questão financeira, você consegue aumentar o seu poder ali de, digamos que, pegar mais causas, talvez, porque a partir do momento que você automatiza muitas coisas, você consegue, por outro lado, ampliar, né, a sua escala, a sua forma de trabalhar, simplificando muita coisa, né? Eu acho muito importante isso que você falou, porque eu acho importante que o advogado ele seja muito organizado, né? Tenha os seus documentos muito bem organizados, que tenha os seus arquivos bem organizados, o seu scanner bem organizado, né? A capacidade de coletar a sua nuvem. Todo mundo tem aqui uma nuvem de dados, né, que você pode utilizar para, de repente, intercambiar documentos e um modelo, e de repente um rascunho de uma petição entre colegas do mesmo escritório. Então, eu vejo que a internet vem nos ajudar muita coisa. E como você falou muito bem, Natália, muita coisa de graça. Muita coisa você utiliza de graça. Então, eventualmente, um outro programa você vai ter que pagar uma quantia, alguma coisa, mas muita coisa de graça. Não, com certeza. E no final, até esse custo baixo representa, assim, né, algo muito grande para a gente, no final das contas, né? E antes da gente seguir para essa parte prática, né, de falar das ferramentas, como a gente pode, de fato, utilizar, queria deixar aqui uma provocação e fique à vontade para expor. Nós não combinamos isso. Nós não combinamos isso. Mais ou menos. Eu queria saber sobre a sua opinião a respeito, digamos que, da robotização. Você acha que todas essas tecnologias são um risco para os advogados? A nossa profissão acabaria ou não? O
que você acha? Boa pergunta. Pergunta difícil essa. Eu acho que vale muito a pena você pegar aquele livro, né, do Richard Susskind, né, Tomorrow Lawyers, né, em que ele fala, ele explica, né, como a tecnologia impacta o advogado, né. O que vai acontecer é o seguinte, o que ele estima, e que de certa forma já está acontecendo, é que grande parte das atividades que são meramente mecânicas ou braçais vão acabar. O que vai permanecer da advocacia vai ser aquela advocacia mais customizada, né, em que você cria documentos, arquivos e petições, né, por meio de um advogado, quando muita coisa, formulários, algumas coisas, vão ser geradas por próprios programas de computador. E se você parar a pensar, nós já estamos vivenciando isso, de certa maneira, porque com o processo eletrônico já acabou aquela antiga tarefa do estagiário, uma tarefa quase que medieval, de tirar xerox de petição. Você pode pegar o estagiário, a estagiária, para justamente para não ficar mais na atividade meio, mas para a atividade fim, né? Aprender a redigir petição, aprender a produzir prova, né? Então eu vejo que o estagiário sim vai continuar sendo necessário, mas ele vai deixar de ter uma função meramente mecânica, uma coisa burocrática, para você ter outras atividades mais importantes. Então eu vejo que a tecnologia não vai acabar com o direito. Eu vejo que a tecnologia ela vai tornar talvez o direito menos burocrático. Tomara. Tomara. Não, eu concordo bastante e eu acho que a tecnologia veio para somar, né? Qual a diferença, digamos que de um humano, diferença maior, né, para um robô? A gente tem a capacidade de sentir, a gente tem a capacidade de criar, a gente tem a capacidade de estabelecer conexões que um robô não faz, né? Então, eu acredito que todas essas tarefas mecânicas, né? Aquilo que é processo, cara crachá, carimba e etc. Exato. Isso tudo vai acabar, não tem nem porquê, em pleno século XXI, manter, né? Mas todo o resto de você ser um super advogado, antenado com as tecnologias, que saiba ali ter um bom argumento, que saiba se comunicar, né? Que saiba ali se apresentar. Eu acho que são os pontos principais para esse, eu não vou dizer esse novo mundo, porque tudo isso que a gente está falando já existia. Só não tinha tanta relevância e tanto painel para esse setor, né? Mas eu acho que realmente quem puder agarrar essa oportunidade de entender mais sobre a tecnologia, nossa, vai estar à frente de muita gente. É verdade, eu concordo com você. Porque é aquela questão, cada vez mais as demandas têm a ver com tecnologia, né? Você faz uma compra num site e entrega. Tem a ver com tecnologia, né? Um divórcio porque alguém traiu e tem prova na internet. Também tem a ver com a internet e tecnologia. Então é importante que o advogado, a advogada, compreenda como a internet funciona, compreenda e saiba, mais ainda, saiba traduzir isso para o juiz. Sim, com toda certeza. Bom, eu acho que a gente pode, né, vendo aqui a hora, que eu estou preocupada, se deixar a gente fala. Tá tranquilo. Todo. Eu queria, para a gente começar a conversar sobre a parte prática, o que você acha? Sim. Eu acho que, na verdade, já estamos aqui, nesse momento, Exato. Mostrando a parte prática, né? Exatamente. Esse é uma audiência virtual. Exatamente. Então, queria saber da sua experiência, como está sendo essa parte de videoconferência, como está sendo essa parte das audiências virtuais, quais são os aplicativos que a gente pode utilizar, as plataformas. Você fala um pouquinho para a gente, por favor? Falo sim. Eu acho importante a gente pensar nessa questão da videoconferência, porque na realidade é o seguinte, eu sinto muitos colegas que ficaram com raiva da videoconferência e até mesmo dessa recente norma que modificou a lei dos juizados, prevendo a possibilidade das audiências de conciliação de forma virtual. Eu acho complicado você entender que isso seria uma ferramenta elitista, preconceituosa, que afastaria e alijaria as pessoas mais pobres e que têm menos acesso à internet e equipamentos. Eu procuro ver de outra maneira. Eu procuro ver que essa é uma etapa na transição de um processo quase que totalmente eletrônico. E a partir daí, a partir do momento que todos os advogados puderem ter um smartphone legal e uma internet boa, que internet boa quase ninguém tem, eu não vou nem falar mal de internet, senão vai que a internet cai aqui. Deixa. Deixa.
Eu acho que a partir do momento que isso acontecer, a audiência virtual vai ser excelente, principalmente para os escritórios pequenos. Porque você, às vezes, que você tem um escritório com dois ou três advogados, 4 ou 5 advogados, o que você pode fazer? Você, de repente, pode pegar uma audiência lá em Teresópolis, de manhã, à tarde tem uma audiência na Barra, e termina com uma sessão no tribunal. Tudo isso sem sair do seu escritório ou da sua casa. Então, veja, você pode pegar mais ações, você pode ter mais atos processuais, e seu estagiário, ele vai cuidar de toda aquela parte de automatização, né, da documentação das petições, de preparar as petições. Então, você vai ter aí, nesse momento, né, quando você tiver uma internet boa para todo mundo, um processo ainda mais inclusivo. E das ferramentas, os tribunais estão utilizando, até por recomendação do CNJ, o Webex da Cisco. É uma ferramenta bem interessante, né? É uma ferramenta que não é muito difícil de mexer. Eu já fiz alguns testes com ela. Eu senti dificuldade, eu falei que não é difícil, né? Mas eu senti dificuldade quando eu fui instalar no computador. Quando eu fui instalar no computador, no Windows, ele dá um pouquinho de trabalho, ele é meio chatinho, ele é meio enjoadinho. Eu achei mais fácil usando do celular. Ou seja, você pode fazer, né, uma audiência de conciliação a partir do seu celular. Inclusive, você pode sugerir que o seu cliente ele baixe o aplicativo do celular, que é até melhor para ele. Às vezes a pessoa em casa não tem computador. Então, do seu tablet, do tablet dele ou do celular, ele pode acessar e pode praticar participar da audiência. E é interessante comentar ainda, Natália, o seguinte, é que é possível, a norma do tribunal permite que você faça um treinamento antes com o seu cliente. Você faça uma simulação para que ele entenda como funciona a plataforma, não fique nervoso. Tem muita gente que tem uma natural dificuldade, uma natural resistência à tecnologia. Isso tudo a gente pode contornar, como você falou bem no começo, tendo muita boa vontade. Sim, com certeza. Eu acho que é o momento de todo mundo se ajudar, né? Porque ninguém é obrigado a saber mexer nas tecnologias, a, né, ter toda essa destreza. Então, eu acho que todo mundo ali se ajudando, ensinando um pouquinho, que até o que é a nossa proposta hoje, todo mundo consegue progredir, né? Acho que é um ponto bacana aqui para a gente falar. E sobre as videoconferências, você quer dar alguma ideia de como faz, quais plataformas, quais que você está usando? Eu estou usando o Cisco Webex e seguindo o trâmite que o tribunal, que o TJ colocou o manual, e até a gente tem um projeto de criar aulas e criar lives, criar gravações com isso. A gente está só verificando como viabilizar isso, né? Eu devo lançar talvez um pequeno videozinho, perdão pelo pleonasmo, explicando alguns detalhes, mas o que eu gostaria de explicar é o seguinte, no caso do TJRJ, o que vai acontecer? O advogado e a parte vão receber um e-mail com um link para a reunião, né, que vai ser a audiência. E nessa data, o tribunal sugere que vocês fiquem num local sem muito barulho, que você possa ser bem ouvido, né? Até eu recomendo, se for possível, que você tenha um fone de ouvido, que é melhor, né? E que na hora da audiência você esteja com o seu documento em mãos, porque você vai ter que exibi-lo na tela para o conciliador ou para o magistrado, né? Então, enquanto as outras situações, você havendo testemunhas, as testemunhas vão ficar fora numa salinha à parte, né, não vou dizer purgatório, mas é muito forte, né? É para que tinha morrido, não, perdão. Então vai ficar numa salinha à parte, nessa salinha à parte, na hora que for chamado, o juiz chama para poder conversar. Mas algumas questões têm sido levantadas, Natália, por exemplo, como é que eu vou saber se aquela pessoa que está no local na audiência, aquela parte, ela está no local de forma livre e espontânea, ou seja, ela vai concordar com o acordo. Como é que eu vou saber se no local que ela está não tem de repente alguém com uma arma atrás dela, né? Eu vou ter que pedir para ela mostrar todo o espaço para não ter ninguém? Como é que eu vou fazer? Então eu vejo que tem algumas situações que a gente vai precisar pensar durante o acontecimento. Ou seja, muita coisa você vai construir o avião durante o voo. Sim, não, isso é maravilhoso. Eu costumo até falar uma frase engraçada sobre isso, que as inovações chegam antes das regulamentações, né? Exato. Os fatos acontecem e a gente tem que, né, procurar saber. O direito foi feito para o que já existia. Exato. Ele não pensou em, poxa, a gente tem que pensar num futuro, até mesmo porque ninguém ia imaginar tudo isso, né? Exatamente, então, exatamente.
é bom a gente estar sempre, né, com um olho na missa e outro no padre, né? Falando assim num linguajar. Mas sempre pensando no futuro. E se? E se? Eu acho que o mundo é movido por e se, né? Exato. Então, sempre pensando o que pode acontecer, pensando como vai ser. Enquanto você estava falando, eu pensei no seguinte: as partes recebem, digamos que um e-mail com as diretrizes de como vai funcionar? Pelo que eu percebi, algumas partes estão recebendo o e-mail com esse manual, essa cartilha do TJ explicando o Uhum, passo a passo. Que entendi. é uma cartilha bem interessante. Não é muito grande, não. Acho que são umas 10 páginas. Mas ele é bem interessante. Sim, Ele é bem algo interessante. para basear, né? Para servir como um norte de como vai ser feito, né? Tem uma Não, pergunta, legal, desculpa, da Jéssica. claro. Eu tenho uma dúvida. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma dúvida, milito na área previdenciária e muitos clientes meus não possuem acesso à internet. Haverá problema do meu cliente, as testemunhas, participarem da audiência no meu escritório? Boa pergunta. Boa pergunta. É uma pergunta, inclusive, difícil, que eu não tinha pensado isso antes. Eu vejo que não teria problema do cliente estar com você, mas as testemunhas, você tem que ter aquela incomunicabilidade. E a questão é a seguinte: como é que você vai garantir a incomunicabilidade dela no seu escritório? Eu até vou levar essa questão lá para o TJ, para ver como é que eles saem dessa. Mas, a princípio, né, tendo em vista que a testemunha precisa ser incomunicável das partes, principalmente na hora do depoimento pessoal, eu vejo que seria incompatível. Seria incompatível. Sim. É Né? muito bacana, né? Teremos que ter um meio termo. Agora, é claro que a gente está no estado de pandemia, a gente também não pode ser insensível e estabelecer exigências demais, inclusive algumas exigências que podem colocar em risco a vida das pessoas, né? Eu acho que a gente precisa pensar no meio termo. Sim. Não, e é bem legal essas perguntas, essas dúvidas surgindo, que a gente percebe que o direito está sendo um processo de construção contínua, né? E uma construção em conjunto, porque uma pessoa pensa, outra não tinha pensado. Eu acho que compilar isso tudo, a gente consegue, né, abarcar muito mais coisa e tá ali, digamos que parcialmente entendido das diretrizes, né? Verdade. Não, isso é muito legal. Um outro ponto que a gente, né, pensou aqui também em falar sobre o processo eletrônico, sobre qual software jurídico é possível utilizar, né? Se tem algum interessante que já esteja sendo usado e tenha um bom feedback, o que você acha? De processo eletrônico, eu acho Isso, fundamental aqui você ter ferramentas de gestão. Eu acho que um escritório o você precisa software. ter um software de gestão. Aí eu pergunto, o que é um software, o que faz um software de gestão? Ele gerencia, ok, mas ele gerencia o quê? Os seus processos, os seus prazos, né? Acaba sendo, na realidade, uma grande agenda, né? Do seu escritório. Eu acho muito importante isso, porque quando você trabalha com processo eletrônico, você tem uma contagem sui generis de prazo, né? Você tem quando você é um advogado que já está cadastrado no sistema, o seu prazo, você tem 10 dias para abrir intimação para o seu prazo começar. Quando você é intimado pelo DJE, pelo Diário da Justiça Eletrônico, o seu prazo é diferente, né? Você tem, digamos assim, um dia a mais de prazo. Então, esse software de gestão te ajuda, né, a justamente controlar esses prazos de modo a que você não perca os seus prazos. Então, é importante você ter isso, especialmente quando você trabalha em grupo, né? E eu recomendo também, Natália, não sei se você concorda comigo, se todo mundo trabalhando em casa, é importante que você tenha um software de coworking, né? Que possibilite que vocês conversem, ou então que você adapte as ferramentas que já existem para que, em conjunto, essas ferramentas formem um grande software de coworking. Com certeza, com certeza. Você pega a Hoje, nuvem de um, pega. Perdão. não, pode falar, eu ia falar Por favor. exatamente isso. Então Que é com você. toda mão. É possível a gente utilizar, né, unindo vários softwares. Por exemplo, a gente precisa de uma plataforma para comunicação. A gente pode usar, hoje a gente tem o Slack, hoje a gente tem o próprio Excelente. grupo de WhatsApp. Então, temos algumas soluções para essa parte da comunicação do time, dos advogados, das equipes. Outro ponto, por exemplo, a gente não quer um software jurídico de fato, né? Porque o que acontece? Uma plataforma, muitas elas já vêm, digamos que
num formato e você não pode Customizar. adaptar, editar, isso. Exatamente, customizar. É essa palavra que eu estava procurando. Obrigada. Então, quem quiser ter uma liberdade maior, pode usar software que não seja específico, né, para o jurídico, nada impede. A gente tem, por exemplo, o Trello, que é uma plataforma Sim. muito boa, que você pode usar app e pode usar web, né? Ele é bem flexível. A gente tem quais são alguns outros pontos. O Google Drive é algo que, nossa, eu não sei viver sem, né? E aí é muito legal a gente falar sobre ele, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Porque tá todo mundo em casa e como é que você vai fazer com o documento? Você manda um e-mail com o documento? Se o documento for fechado, for Exato. pesado, se você tiver, nossa, provas, enfim, coisas que o próprio e-mail não vai suportar. Então, assim, qual outro recurso? O que a gente pode usar? O Google Drive. Exato. Então, é bem interessante falar sobre essa solução, porque a partir dela a gente consegue compartilhar link para enviar documento, a gente pode usar todo mundo a mesma pasta, por exemplo, para visualizar. Tem essa questão de edição dos documentos, que também você pode fazer a edição em conjunto com o seu chefe, com a sua outra parte. Tem outro ponto também bem bacana enfim, desse mundo, que é o invite né? De Google uma Calendar, reunião, né? Exatamente, o Google Calendar, que a gente é muito pode... chique, inclusive, né? Tô caindo. É muito chique, inclusive, você... Caiu, tá tudo bem aí? Segura. Inclusive é muito chique, né? Você vai lá, manda um invite, manda um convite da agenda ou de repente da reunião. Você pode, inclusive, vincular esse calendário, né? Esse invite, né? Esse espaço da agenda com o aplicativo que você está usando. De repente você vai fazer uma reunião no Zoom. Então você pode colocar automaticamente isso, né? O link, tudo direitinho, a pessoa quando clica já vai tudo junto. Né? Sim. E outro aplicativo que é interessante para a reunião, o Jitsi. JITSI. Esse aplicativo ele é gratuito, ele é aberto e ele roda do navegador. Você não precisa instalar nenhum programa no computador. Você só precisa instalar um programa se você for rodar do celular ou do tablet. O Teams também da Microsoft. Mas, Idala, Walter, acho o Teams muito complicado. Teams. Eu fico com taquicardia quando eu abro o Teams. É muita coisa. Me dá agonia. Minhas mãos tremem. Eu gosto do Jitsi porque ele é bem simples. Ele é muito simples. Ele Sim. pode compartilhar a tela, dá para falar acho que 200 pessoas. Mas eu acho que você colocando, sei lá, umas 10, 15, 20, está muito bom. Sim. Perguntaram aqui, desculpa, Natália, alguns softwares jurídicos de gestão. Você tem o Sage, né? Você tem o ADV Box. Você tem algum que você lembra? Não. Agora, sem ser esses, não. Eu acho que de cabeça eu lembro esses dois. Sim. Esse de gestão, sim. A gente tem também muita plataforma de CRM, né? Que é onde as pessoas conseguem colocar os dados dos clientes, ou, já deixar agendado ali o follow-up dele, ou seja, quando que a gente tem que falar de novo com a pessoa, colocar o prazo. Assim, é muito interessante porque a gente não se perde. E o mais importante hoje, até falando um pouquinho de marketing, né? É a gente lembrar, a gente ser lembrado, né? Então é bom você estar sempre em contato com o seu cliente, dar um oi, perguntar se precisa de alguma coisa, porque um outro ponto também, que a gente até comentou sobre tecnologia, é cada vez mais humanizar as relações. Não é porque está todo mundo atrás de uma tela. Exatamente, principalmente, né? Não é porque está todo mundo atrás de uma tela que esse contato não possa ser mais humano, que essa conversa não possa ser mais leve. Então, mais que nunca, esse é o momento, né? É verdade. Desculpa interromper, os colegas aqui lembraram de alguns aplicativos de gestão, né? O Aurum, o Astreia, que mais? O Promad, bem lembrados. Bem lembrado, gente. De repente, até é interessante um dia, né, se fazer um link, né, um documento, alguma coisa, com essas sugestões de aplicativos, de sites, porque eu acho que ajuda muito isso. Eu, particularmente... Eu sou um grande entusiasta desse negócio de aplicativo. Me poupa a vida assim, gigantesco. Eu faço 10 milhões de coisas, mas não me perco porque eu acabo tendo uma boa organização de documento, de agenda, de tudo. Quer dizer, eu não posso dizer que a minha solução funcione para você, mas eu posso te mostrar a minha solução e você vê se acha que é boa, né? Com certeza.
Ainda mais que tem várias opções no mercado, né? Então a pessoa pode escolher qual que se adapta melhor, né? Exatamente. Tem sempre uma soluçãozinha ali melhor para cada pessoa, né? E você falou sobre essa questão de organização. Eu pensei em quando eu usava papel. Uhum. Assim, não que isso seja, né, algo, nossa, eu não consigo pensar. Não, minha mesa aqui tá cheia de papel, eu adoro papel. Mas a gente evita. E Exato. até mesmo porque pode perder. Ou, por exemplo, eu faço muita coisa na rua. Então, poxa, deixei papel em casa, e agora, né? Então, eu comecei a passar tudo para o remoto. E até falando também sobre esse tema papel, eu acho que toda essa parte de processo eletrônico, de apps que dão esse suporte de gestão, isso ajuda muito na questão da sustentabilidade. Você imagina a Sim. quantidade de papel que a gente economiza, né? Assim, com o simples fato de a gente começar a notar um pouco ali, que não seja tudo, mas começar a usar um pouco ali a agenda do Google, a agenda do iPhone, que utilize também um comentáriozinho ali no Slack, enfim, em Exato. qualquer dessas gestões, né? Isso a gente ajuda muito com a sustentabilidade. E também tem o seguinte, quando você tem esses documentos digitais e você tendo segurança, que eu acho que de repente é até um assunto que dá tempo da gente falar, segurança, você pode acessar os documentos em qualquer lugar. De repente você acabou a pandemia, né? Deus nos abençoe lá, e acabou a pandemia. Você às vezes quer fazer um trabalho em casa, mas deixou tudo em papel no escritório. Não vale a pena. Sim. Então, deixe tudo na nuvem, que com a nuvem você tem essa ubiquidade. Você acessa os seus documentos onde quer que você esteja. E isso te dá mais leveza, mais rapidez, e mais quando, acabando a pandemia, você vai ter que viajar para, de repente, fazer uma audiência, um trabalho em outro lugar, você vai estar constantemente podendo acessar os seus documentos. Então, isso é Sim. fundamental. Isso aí, para mim, não é coisa para você, para o futuro. Isso, para mim, já é coisa que eu já faço há muitos anos. Exatamente. E isso foi fundamental, né, na minha vida, que aconteceu, fato verídico, na pandemia. Porque eu deixo um computador na empresa e deixo um computador em casa. Na sexta-feira, a gente já trabalhava, já tinha o costume de trabalhar home office. Então, o que eu fiz? Deixei meu computador lá e vim para cá. Segunda-feira foi quando, né, decretaram a paralisação aqui no Caramba. Rio. E se eu não tivesse todos os meus documentos na nuvem, no Google Drive, Exatamente. Exatamente. estava vendida, tendo que ir no centro Exatamente. da cidade no meio da pandemia, né? Então, Arriscar nossa, a vida. exatamente. Quando eu olhei, falei, legal, tem um computador aqui, meus documentos estão no Google Drive, o que eu preciso fazer? Nada. Já estava tudo esquematizado, né? E isso é muito bom. Bom, estou vendo aqui o horário, temos alguns minutinhos a mais. Eu queria saber se você tem alguma coisa ainda que a gente deixou de falar, que você considera muito relevante. Das perguntas, se você conseguiu ver alguma Ah, sim, tem importante uma também. pergunta. Aqui, ó, nosso amigo Tiago de Mello. Uma pergunta de um colega que deixou é o seguinte: como é que garantir a incomunicabilidade da testemunha nas audiências virtuais? Isso vai ser um grande desafio, né? A princípio, né, você vai ter uma presunção de comunicabilidade de testemunhas que estejam no lugar diferente da parte. Mas ainda assim, como eu falei, é uma presunção que você, dependendo da situação, pode elidir facilmente. Porque, afinal de contas, é o seguinte: o que pode acontecer? A testemunha está num lugar realmente diferente da parte, né, do autor ou do réu, mas eles estão se comunicando pelo WhatsApp. Sim. Então não tem como você evitar isso. Natália, a direção do programa que nos autorizou ir até 60 minutos. Yes! Nos autorizou a nossa diretora, a Jéssica, está aqui no meu ponto Entendi. eletrônico, e nos autorizou prosseguir. Então, este é um sucesso, né, que tá, graças a você. Oh, que isso! Obrigada, Jéssica. Vamos falar mais. Não, bem bacana. Eu acho que é muito, muito atual, né, gente? Poxa, estamos no meio da pandemia. Como trabalhar? Como monetizar? Como Uhum, continuar se conectando com os clientes, né? Claro, dentro do nosso código de ética, dentro de todas as regras, né? É só mesmo exatamente. a tecnologia serve para ajudar, não para quebrar qualquer regra, qualquer regulamento nosso, né? Exatamente. Um colega que indicou um aplicativo muito legal que eu gosto muito, deixa eu ver aqui, foi o Thiago, foi o Manuel. É o Can Scanner, é muito legal. O Can Scanner é um aplicativo para celular. Deixa eu ver se tem ele aqui. O Can Scanner é um aplicativo para você escanear seus documentos com a câmera do celular. Então, ele é bem interessante. Deixa eu ver se eu acho. Se não tiver, eu vou passar vergonha, mas tudo bem. O Can Scanner, não, realmente não tem.
É que não, eu passei vergonha. Então, o Khan Scanner ele é muito bom porque você escaneia e você pode colocar automaticamente na nuvem. Então, você escaneou, converte para PDF ou para JPEG e já vai direto para a nuvem. Então, eu acho interessante por isso. Não, é bem bacana também. E eu lembrei de uma outra funcionalidade aqui através de um aplicativo, sabendo que a gente está nesse mundo de lives, né? Vivendo dentro aqui das telas. Eu queria falar sobre o Canva. É uma ótima plataforma. O Canva é uma ótima plataforma para a gente fazer as artes, né? Das lives, de repente até uma arte falando ali sobre algum ponto, alguma dica, enfim. E você consegue fazer os templates de forma muito fácil, porque eles já vêm pré-prontos. É só a gente trocar ali o que a gente quer, né, para o nosso conteúdo. Então, ele está sendo super utilizado para criar essas artes que a gente divulga as lives. Isso é ótimo. Eu gosto muito do Canva, porque ele já vem com, como você falou, uns templates prontos, e você pode subir arquivo, pode mexer, você pode criar o cartão do seu escritório, você pode fazer, de repente, até a arte do seu site, arte de alguma coisa do seu trabalho. Então, eu acho ele bem interessante. Ele tem uma versão gratuita e uma versão paga. A versão gratuita já quebra um galhão. Quebra muito galho. Excelente aplicativo. Muito bom. Sim. E a gente está mostrando aqui... né, com provas reais que realmente... Funcionando. Exatamente, não precisa gastar. Existe um mundo ali gratuito, um universo que a gente pode utilizar. Então, não é desculpa, né? A gente não está inserido nessa tecnologia e por falta, enfim, de financeiro. Porque um outro aplicativo. Um outro aplicativo que você recomenda? Um outro aplicativo. Eu falaria sobre uma coisa bem interessante aqui que eu acabei de pensar, que é a questão das assinaturas dos contratos. Como fazer assinatura de contrato nesse momento? Como fazer assinatura de contrato nesse momento? A gente tem plataformas, né, que fazem essa assinatura digital dos contratos. Eu estou tentando lembrar qual o nome que eu tenho. É o DocuSign? Tem o DocuSign? Tem também. DocuSign. Tem também. É muito Aquele interessante. também da CertSign também. Tem algumas opções bacanas no mercado. E outro ponto que eu pensei também agora aqui, a gente vai falando, né? As coisas vão surgindo. É o mundo, dá para falar até amanhã. Exatamente. Pensei sobre a questão dos bancos online. A gente não precisa mais ir ao banco, não é mesmo? Exatamente. Dá para fazer tudo pela internet. Sim, tudo. Receber, pagar, ter o próprio banco ali, sem taxas. Você pode economizar muito, né, com essas soluções novas de bancos, de fato, 100% online, não presenciais mesmo. E no começo, eu confesso que eu fiquei um pouco, assim, receosa, né? Mas, como somos da tecnologia, vamos testar. Temos que usar. Claro, né? Porque até você pode pagar boleto, né? Sim. Não é verdade? E tem alguns benefícios para a pessoa jurídica também. Tem bastante opção, né? Pensando aqui. Fantástico. Sim. Pensando em comunicação também, lembrei do Telegram, que está com muita força, até mesmo para conteúdos, né? Alguns influenciadores, enfim, da parte de business, jurídico também, estão usando muito como fonte de informação. Criam grupos e vão liberando informativos, né? Às vezes até algo mais seleto através desse canal, né? Eu acho muito interessante o que você falou, porque na realidade é o seguinte, o WhatsApp, os grupos, eu acho que só pode ter 240, 270. No Telegram dá para chegar até 2.000. Então, não que você tenha 2.000, mas de repente você vai fazer uma reunião de condomínio virtual, sei lá, quer reunir uma galera para conversar alguma coisa, passar informação, você pode usar de repente o Telegram, né? O Telegram roda no PC, né, no computador, e roda também no aplicativo e roda também na web. Sim. Não, é muito bom, inclusive, ter essa escolha dos acessos, né? Às vezes a gente está na rua, a gente está usando o telefone. Poxa, em casa, uma tela maior, a gente usa o computador, né? Então, tendo a opção é sempre melhor, né? Exatamente. Pois é. E algum outro aplicativo que eu gosto muito para fazer anotações é o Evernote. Evernote, deixa eu ver se eu pego aqui. Esse eu tenho, não vou pagar vergonha. O Evernote é um aplicativo que tem um elefantezinho. Sim. Esse elefantezinho. E se você usa a Microsoft, se você tem um pacote Office, ele tem um parecido chamado OneDrive, né? O OneDrive é esse daqui, quer ver? Deixa eu ver se eu vou mostrar aqui. O OneDrive é esse aplicativo, deixa eu ver se vai dar para ver. Esse daqui.
esse aplicativo OneDrive, você pode sincronizar no aplicativo, no celular e no computador, e você pode colocar suas notas, né? De repente você coloca lá uma pastinha de jurisprudência, que você pode utilizar um dia, de repente de notícias, que você pode, de repente, utilizar para sua petição, né? Até algum esqueleto de alguma apresentação que você vai fazer. E o bacana é que você pode colocar desenho, foto, você pode fazer um trabalho bem legal. Se você tem um pacote Office, você também pode usar o OneNote. E o Evernote, que eu falei para vocês, e que eu vou pegar aqui, enquanto nós temos tempo, o Evernote é esse daqui, desse negocinho aqui, ó, quer ver? Ó, esse daqui, ó. Então o Evernote, você pode colocar suas notas, né? Você de repente teve uma ideia, digitou, coloca no celular, ele sincroniza na nuvem. Tanto o Evernote quanto o OneNote, eles são nuvens de anotações, nuvens de textos seus. Sim, sim. E está super alinhado com essa questão da tecnologia e com a questão da sustentabilidade, né? Exatamente. Isso é muito bom, é muito bom. Olha, temos 10 minutos. Produção falou alguma coisa? A produção, deixa eu ver aqui a produção. A produção pediu para a gente terminar em 55. Nós tem 50, faltam 4 minutos. Perfeito. Dá para falar um aplicativo ainda, mais um aplicativo para os nossos amigos. A segurança, vou pegar um gancho na segurança. Então, eu posso falar de segurança rapidinho? Claro, fica à vontade. Você quer falar alguma coisa de segurança? Não, pode falar. Segurança é fundamental, porque se você está operando os dados dos seus clientes, principalmente colocando na nuvem, é importante que você tenha senhas fortes, não use a mesma senha para tudo, não saia por aí usando Wi-Fi. Claro que a gente vai usar o Wi-Fi de casa, mas não utilize um Wi-Fi qualquer, não utilize programas de procedência duvidosa, evite programas piratas, né? Na medida do possível, se você puder, criptografe os dados que você vai ter que movimentar para um lado para o outro. Se você precisa, de repente, fazer uma conexão mais segura com o seu cliente ou com outros colegas, utilize um programa como o Signal, que é um aplicativo que garante mais segurança que o WhatsApp, né, que eu acho, inclusive, melhor para isso, né? E pensa o seguinte, pensa que vai entrar em vigor, não sei se esse ano, ano que vem, mas vai entrar um dia, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018. Essa lei ela é fundamental porque ela vai exigir que todo mundo que utilize dados pessoais, né, como a gente, por exemplo, tenha que tomar cuidado com eles. Eu simplifiquei a lei, os 90 artigos da lei, assim, no tempo que eu tenho. Muito bom. Mas olha, eu vejo também essa coisa, principalmente para quem está começando, sei que eu posso deixar aqui uma última mensagem de apoio, de esperança, a gente tem que terminar com esperança, mesmo na pandemia, é o seguinte, a proteção de dados vai ser um ramo para o direito novo, maravilhoso. Ou seja, você está começando agora a advocacia junto com um novo ramo do direito. Isso acontece a cada, sei lá, 50 anos. Então você tem a oportunidade de começar junto com outras pessoas. Você tem a oportunidade de você ter um mundo na sua frente que eu mesmo não tenho noção desse tamanho. Então é importante que você faça cursos. A ESA, aqui do OAB, faz vários cursos, tem vários eventos. Vai lá na nossa ESA aqui do OAB. Então eu acho que a gente, apesar de estar passando muito problema, a gente tem que pensar aonde a gente pode buscar uma solução, aonde a gente pode ver oportunidades. Exatamente. Eu acho que é o momento da gente focar nas soluções, né? Porque problema a gente já sabe que tem, né? Então, é como utilizar toda essa loucura que está acontecendo a nosso favor, né? E conseguir progredir através disso. Exatamente. Né? Poxa, Natália, você é a pessoa mais importante aqui. E eu acho que as palavras finais têm que ser suas. Nossa, eu já falei... só agradecer, só isso. Assim, agradecer muito pelo seu tempo, por compartilhar todo esse seu conhecimento com a gente. Eu acho que eu tô vendo aqui, um pouco de longe, que eu sou míope, mas tô Somos vendo dois. tô vendo os comentários. Nossa, adorei. Tô obrigado aí depois com calma. Sim, quero agradecer muito. E como você falou, que venham as próximas lives, né? Inclusive, foi minha estreia hoje, tá, gente? Parabéns. Primeira vez que eu faço uma live. Parabéns, viu? Obrigada. E não, eu também, é a primeira vez que eu faço uma live. Tá, gente? Eu sou prisioneiro das lives, mas não conte pra ninguém. Eu me segurei pra eu moro aqui dentro desse negócio aqui, assim. Eu vivo aqui nesse lugar azul. Gente, muito obrigado pelo carinho. Bebam água, faça o backup e não clique nos links, tá bom? Álcool em gel. Natália, e álcool gel, passa álcool gel na mão. Natália, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigada a você. Gente, nossas redes sociais estão aqui, Walter Capanema, e a sua rede social é? Natália com th.afonso.
Então, Instagram, Twitter, Facebook Tudo. e tudo. Uber, iFood, todos. Gente, obrigado. Até a próxima. Fique com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Boa Tchau. tarde.